fechar os teus olhos, coloque a mão no teu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, que os meus pensamentos todos estejam diante do Senhor. Senhor, eu não quero ser atrapalhada no que eu preciso ouvir do Senhor. Me ajuda, Pai, a ter discernimento. Me ajuda a abrir o coração para que a palavra não encontre um coração endurecido. Senhor, eu quero clamar que pelo Teu Espírito a Tua palavra ache repouso em mim e que ela possa frutificar de dentro para fora, em mim e através de mim. Eu levo agora toda a inquietação, ansiedade, todo bloqueio, toda preocupação diante do Senhor, e como um vaso destampado, eu me abro, Senhor, para Te ouvir, compreender, obedecer, ter uma mudança de vida, uma mudança de postura e um jeito diferente de adorar o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 7. Eu confesso, querido, que essa palavra é uma palavra muito intensa. E eu oro para que ela penetre o teu coração, que ela seja uma palavra rema para a tua vida, que seja uma palavra capaz de te fazer enxergar como Deus te quer. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. 2 Samuel, no capítulo 7, no verso 1, diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o povo, o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Amém? Senhor, esta palavra é Tua, somente Tua. Deus, traz compreensão disso. Traz compreensão dessa revelação, Senhor. Traz compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Senhor, este culto não é culto se o Senhor não ministrar a Tua igreja.
Se essa palavra não encontrar acesso no coração do teu povo, Pai, isso aqui se torna uma palestra. E Deus, nós não viemos palestrar. Existe uma palavra revelada nesse texto, Senhor, e ela precisa, Senhor, ó Deus, nos confrontar, mas acima de tudo precisa nos apontar uma direção. Senhor, tira a cegueira dos olhos da igreja. Tira, Senhor, a religiosidade do coração da igreja. Tira, Senhor, ó Deus, toda a maneira errada que aprendemos, Senhor, em Te adorar. E nos ensina, Pai, o verdadeiro caminho da adoração. Eu coloco, Pai, diante de Ti a minha vida, porque eu de mim nada tenho a dizer, mas o Senhor tudo tem a nos ensinar. Que o Senhor encontre lugar neste altar para liberar a palavra sobre esta igreja e que possa produzir abundantemente em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. Confesso que quando eu li isso aqui, eu fiquei com meu coração estremecido. Deus tem uma forma muito peculiar de falar com cada um. Nesse texto de 2 Samuel, no capítulo 7, está retratando um rei que estava felicíssimo por ter trazido a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. No capítulo 6, revela que depois de 2 tentativas, a Arca da Aliança estava de volta. A presença de Deus tinha sido restaurada sobre Israel. Trazer a presença de Deus foi muito bom. Davi se preocupou em trazer a presença. Mas onde colocar a arca? Depois que a Arca da Aliança estava em Jerusalém, Davi começou a ter uma inquietação no coração. Ele começou a olhar para o lugar onde ele habitava. E ele começou a perceber que ele estava num lugar bonito demais, num lugar sólido, num lugar de paz e de segurança. E de repente veio ao coração de Davi a necessidade de fazer algo pela presença de Deus. E Davi começa a se questionar dentro do texto de Ageu, lá na frente. Quando Ageu pergunta: acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas enquanto o meu templo permanece em ruínas? Ageu não estava nesse tempo e não estava perguntando isso para Davi, mas Davi começa a se questionar: olha a minha casa, olha o lugar onde eu estou, e a casa do Senhor, a Arca da Aliança, numa tenda? Não pode. Não pode. Eu preciso construir um lugar para Deus. Mas sabe o que chama atenção? É que ele não disse isso para Natã. Ele só fez um questionamento. Ele fez uma observação. E dessa observação que Davi fez, Natã, conhecendo a intenção do coração de Davi, e até mesmo qual é o pastor que não se alegraria com a ideia de um obreiro chegar na casa e falar assim: eu vou construir um templo para o Senhor. Fala quanto que precisa para edificar lá no terreno. 5 milhões? Dá o número da conta que eu vou transferir e nós vamos edificar. Gente, qual é o pastor que não ia jubilar de alegria dessa situação? Natã ficou radiante e ele: meu Deus, a casa do Senhor vai ser erguida, vai ter um lugar de adoração. E Natã ficou tão feliz e falou: vai, Davi, faz como está em teu coração, porque Deus é contigo. Ai, que coisa linda. Eu acho que Natã foi para casa pensando: agora, até que enfim, a casa vai ter uma casa para o Senhor, um templo para Deus. A presença do Senhor terá um lugar para nunca mais sair. O profeta deita na cama, o Senhor vem visitar o profeta e fala assim: ei, Natã, você ficou felizinho com essa notícia? Você até mandou Davi ir lá fazer segundo está no coração, mas agora você volta lá e faz uma pergunta para ele. Eu fico imaginando a cara de Natã, o semblante de Natã desmontando, porque
Porque o Senhor fala assim, ó, diz ao meu servo Davi, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Davi tinha falado qual era a intenção? Não, mas Deus revelou para o profeta qual era a intenção de Davi. Mas o Senhor não faz essa pergunta num tom de aprovação. E nós vamos compreender o porquê disso. Isso é muito forte. O Senhor, ele manda o profeta dizer para Davi, no verso 6: em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. O que é uma tenda? Uma tenda é uma barraca que você pode montar e desmontar, coberta por uma lona ou por uma pele que é parcialmente impermeável. Ou seja, pode acontecer dela ser permeável. O povo anda, o tabernáculo se desmonta. Ele tem que andar de acordo com a circunstância. Monta, desmonta. Monta, desmonta. E você? Uma hora eu estou super crente. Daqui a pouco eu estou todo desmontado. Tem dia que olha para você e encontra a mulher de oração, a mulher do sapatinho de fogo. Eita, hoje, meu Deus, que o diabo não passe na minha frente. Mas no outro dia, o diabo já passou a rasteira, já bateu com o rabo, já chifrou, já fez tudo, e você está desmaiado. Um tabernáculo que se monta e se desmonta. Tem tudo que a igreja tem. Tem o território da adoração, tem o sacrifício, tem os pães, tem lugar de presença. Parece uma igreja perfeita. Quem olha de longe sabe, ali vai um crente. Diferente da tenda, o tabernáculo, todo mundo sabia que era o lugar de adoração. Israel se reunia naquele lugar para adorar o Senhor. Mas montava-se e desmontava-se. Se você olhar para você hoje, como você está? É incrível que quem fala isso não é Davi, é o próprio Deus. Ele diz assim: eu tenho andado em tenda e em tabernáculo. Eu tenho andado em lugares que as pessoas não querem ser de verdade, que são facilmente permeadas por qualquer situação. Eu também tenho andado em lugares onde existe uma aparência, mas por qualquer situação tem que se desmontar. Se desmonta, vai reconstruir de novo, vai reconstruir igual, mas olha o tempo que passou desmontado, olha o tempo que passou sem adorar, olha o tempo que passou sem sacrificar. Sabe essa história de vida que uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo, uma hora eu estou na igreja, outra hora eu estou no mundo? Sabe essa história de vida que uma hora eu sou de Deus e eu entreguei minha vida para o Senhor, mas no outro dia eu tomo minha vida de volta? E eu falo: não, Senhor, eu sou novo demais para entregar minha vida no altar. Eu preciso viver. Gente, eu vou contar uma história para vocês. Um dia eu vi uma pessoa muito próximo de mim, alguém que eu amo muito. E um dia, depois de muito sofrimento na vida dele, muito sofrimento, não foi pouco, gente. Se um dia eu contar essa história aqui, você vai falar misericórdia. Só que tem um detalhe, que mesmo com todo sofrimento, ele nunca foi de Deus, de entregar a vida dele para o Senhor. Mas um dia, no momento de revolta, ele falou assim: se Deus não dá jeito na minha vida, que o diabo dê. Gente, o que Deus não fizer na sua vida, o diabo não tem poder para fazer. Porque o diabo está muito abaixo do poder de Deus. O que Deus não te der, não lute com as suas mãos para conquistar. Porque você vai estar caçando um enrosco violento na sua vida. Na mesma hora, essa pessoa caiu no chão, no formato de uma cobra, e se rastejava como uma cobra pelo chão. Um homem de quase 2 metros de altura não teve força para segurá-lo. Ele pequenininho, baixinho.
Ele levantou, abriu os braços, jogou o rapaz na parede. Ninguém conseguia segurar ele. Por causa do quê? Uma palavra. Se Deus não der jeito na minha vida, que o diabo dê. Uma palavra no momento de sofrimento. Mas ele tinha entregue a vida dele para o Senhor? Ele tinha de fato colocado a vida dele no altar de Deus? Ele nunca tinha feito isso. Ele nunca tinha buscado conhecer ou prosseguir em conhecer ao Senhor. Ele sequer tinha confessado Jesus como seu Senhor e Salvador. Como que ele poderia estar cobrando do céu uma posição que ele não deu acesso para que Deus tomasse na vida dele? Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, e porque a gente entra pelas portas da igreja, estamos aqui em união com os irmãos, ouvindo uma palavra, a gente acha que deu lugar para o Senhor. Será que demos? Ou será que no momento em que a glória do Senhor quer descer e quer te envolver e quer te encher, está encontrando o teu tabernáculo desmontado? Bispa, quando é que eu desmonto o tabernáculo? Quando você decide priorizar coisas que Deus não colocou na sua vida. Quando você decide abrir mão do altar, da adoração, do louvor, para ouvir música do mundo. Quando você decide deixar de exercer um ministério para procurar segundo, terceiro, quarto emprego. Desmontou o tabernáculo e quer que a glória desça? Não vai descer. Porque para a glória do Senhor ser derramada, o tabernáculo tem que estar de pé. As bandejas do propiciatório tem que estar no lugar. A oferta tem que estar no lugar. A arca da aliança tem que estar no lugar certo. Não basta ter aparência, tem que ter essência. Aleluia. Vocês estão aí? O texto continua. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo? Davi era um homem segundo o coração. Deus precisava de um templo? Por quê? Porque ele já tinha Davi. E ele diz na palavra que o Senhor te fará casa. No verso 11, ele fala assim: faz Davi saber que eu vou dar descanso dos inimigos e eu farei dele casa. Não é o ser, não é o fazer, querido, é o ser. Davi estava vivendo um tempo de paz. A arca da aliança estava em Jerusalém. Deus tinha dado descanso de todos os seus inimigos, como lemos no verso 1. Ele estava vivendo um momento de honra. E o que Davi estava intentando fazer? Construir um templo para o Senhor. Construir uma casa onde o Senhor pudesse estar. E Deus manda um recado para Davi e diz para Davi: eu já habitei em tendas e já habitei em tabernáculos, mas agora eu quero habitar em você. Eu quero habitar num templo firme, num templo que não se desmonte, num templo impermeável. Eu quero habitar num lugar onde eu possa derramar a minha glória. Eu quero habitar num templo que se mova em direção aos meus propósitos, que se mova em direção às minhas promessas. Eu não estou pedindo 4 paredes fincadas no chão. Eu quero um lugar para eu habitar, onde eu possa guerrear por Israel, que tenha ousadia, que tenha autoridade, que ande debaixo da palavra. Deus poderia ter deixado Davi construir o templo. Era o sonho de Davi, mas Deus não estava querendo o que Davi podia fazer. Deus estava querendo o que Davi podia ser. Sabe por que muitas vezes você faz e parece que você não tem resposta, parece que Deus não se agrada? Você faz, você entrega oferta, você vem para a igreja, você se sacrifica, mas parece que Deus está desagradado de você. Querido, Deus não quer sua aparência. Deus não quer o que você faz, Deus quer quem você pode ser.
Porque quem você pode ser não vai ficar conformado em ver alguém perdido na rua. Porque você é cheio do Espírito Santo como um templo vivo que anda. Você não vai se conformar com a injustiça. Você não vai se acovardar diante da ameaça. Você não vai correr para se esconder diante dos inimigos. Você não vai se prostrar, senão diante de Deus. Deus poderia ter deixado Davi construir o templo. Na verdade, Deus poderia bem ter ficado felizinho. Até que enfim um homem se levantou para perceber a minha necessidade de um templo erguido. Mas Deus não queria 4 paredes. Deus queria um coração. Deus queria um homem valente, corajoso, que não renunciasse por qualquer coisa. Deus queria um homem, uma mulher valente, forte, que não o trocasse por qualquer coisa, que não o trocasse por uma bênção, que não o trocasse por um salário melhor, que não o trocasse por uma espada mais afiada. Deus queria um homem forte, que não renunciasse à presença dele. Deus já tinha habitado em tenda, e ele sabia que a tenda era permeável e que a tenda era desmontável. Ele já tinha habitado em tabernáculo. Ele sabia que embora tivesse todo o processo para um culto lindo lá dentro, ela era desmontável. Mas o coração de um homem convertido é incorruptível. O coração de um homem que viu a glória de Deus, ele é incorruptível. Ele sabia que se Davi erguesse o templo, mais cedo ou mais tarde os inimigos viriam e poderiam destruí-lo. Mas o que Deus poderia fazer através de Davi, ninguém poderia apagar da história, como não apagou. Até hoje Davi é reconhecido como o principal e maior rei de Israel. Um rei que é reconhecido no mundo inteiro como um rei segundo o coração de Deus. O templo que foi construído por Salomão ficou só ruína, mas o nome de Davi e os seus feitos ninguém pôde apagar. Talvez o que você faz, querido, um dia vai cair no esquecimento, mas quem você se torna, tendo o Senhor dentro de você, ninguém vai poder apagar. O texto no verso 8 diz: agora pois assim dirás ao meu servo Davi. Deus chama Davi de servo. E quem é servo? Aquele que renunciou. Gente, não está falando de qualquer pessoa, está falando de um rei. Um rei que se esvaziou da posição de autoridade para ser um servo. E o Senhor faz questão de dizer por 2 ou 3 vezes nesse texto que Davi era um servo. Assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te das malhadas, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Sabe o que Deus estava dizendo para Davi? Davi, se você construir o templo, você vai ter feito uma grande obra, mas o que eu estou fazendo através de você vai fazer com que você seja inesquecível. Eu te chamei, Davi, eu te tirei de trás das malhadas para que você fosse um príncipe. E quem é o príncipe? O filho do rei. Quem é o príncipe? Aquele que luta pelas causas de um reino. E o detalhe é que não é o reino de Israel, mas o reino de Deus. Davi lutava pelas causas do reino de Deus. E Deus fala assim: eu te chamei, Davi, eu te estabeleci príncipe sobre o meu povo. Você é o principal
de todos eles. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Aí aqui vem futuro. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Que Ele, o Senhor, te fará casa. Não é o que eu faço, é quem eu decido ser. Se você continuar lendo, o Senhor vai falar para ele: depois de você, eu levantarei um descendente seu, um dos seus filhos, e este me edificará uma casa. Sabe por quê? Porque Salomão não tinha a mesma intimidade com Deus que Davi tinha. Então seria necessário edificar um lugar para a instrução do povo. Mas até Davi, o que Davi falava vinha da parte de Deus, e o povo obedecia, e o povo avançava, e o povo crescia, e o povo conquistava, e o povo tinha vitória, e o povo reconhecia a glória de Deus, o poder de Deus. Davi é o único rei da história de Israel que era também sacerdote, o único rei que era também juiz. Davi detinha sobre ele os 5 ministérios, numa autoridade esplendorosa que o Senhor havia dado a ele, porque ele era Davi? Não, porque ele tinha decidido ser o lugar da habitação de Deus. Quem era Davi, querido? Ele era o filho bastardo de uma família, abandonado, rejeitado pela mãe. Quem era Davi? Rejeitado pelos seus irmãos, o filho bastardo de um pai que nem sequer o considerava. Quem era Davi? Humanamente falando, quais eram as chances de Davi se tornar um príncipe de Deus e ainda mais o rei de Israel? Quais eram as chances? Talvez você se olhe no espelho e diz: quais são as chances? E aí o diabo te engana, falando que você precisa ser, que você precisa ter para ser, que você precisa estudar para ser reconhecido, que você precisa ter uma grande empresa para ter dinheiro. Aí o diabo faz você acreditar num monte de mentira, quando na verdade você precisa só de uma coisa: ser casa de Deus, ser o lugar que Deus tem prazer de estar. É impressionante porque a palavra do Senhor fala no verso 6 que na tenda e no tabernáculo ele diz: eu tenho andado. Isso significa visitado. Eu não habito ali, eu visito. Eu ando no meio deles, mas eu não habito no interior, porque facilmente a tenda é desmontada, o tabernáculo também. Mas se você decidir ser casa, será que o Senhor pode te chamar de madrugada para derramar da glória dele? Será que o Senhor pode me chamar de madrugada? Ou será que de madrugada minha tenda está desarmada? Ou será que no meu trabalho o tabernáculo se desmonta e eu monto só de quarta-feira e dia de domingo que tem culto? Vamos montar o tabernáculo para adorar o Senhor. Se eu sou templo do Espírito, é em qualquer lugar, é em qualquer hora. Se eu for templo do Espírito, é na fila do banco, é no caixa do mercado, é dentro de um hospital. Eu não preciso de um templo para ser usado por Deus. Eu preciso de um templo para viver em comunhão, porque na comunhão dos irmãos o Senhor ordena a bênção. Eu preciso de um templo para vir derramar aquilo que o Senhor colocou em mim lá fora, não para me encher, mas para entregar. Eu preciso de um templo para viver as virtudes que o Senhor quer derramar. Mas
Mas se eu sou um templo do Espírito, por que Deus só pode derramar a glória em mim na quarta e no domingo? Por que Deus só pode derramar a glória sobre mim quando eu tenho uma escala para cumprir? Será que nós não estamos sendo tendas? Será que nós não estamos sendo tabernáculos? E sabe, querido, uma palavra que o Espírito Santo de Deus fala comigo aqui agora. A tenda e o tabernáculo habitam aonde? No deserto. Aí você fala assim: a minha vida está um deserto. Eu não consigo sair desse deserto. Eu não consigo sair desse ambiente de luta. Faz anos na mesma luta. É uma guerra, guerra após guerra. É uma situação e outra. É os midianitas que se levantam. É não sei quem que vem contra mim. Será que você não está sendo tenda? Será que você não está sendo tabernáculo? Como que Deus vai fazer de você um templo se você está no deserto? É impossível construir paredes sólidas em quem está no deserto, porque quem está no deserto se move de acordo com as circunstâncias. Mas quem encontrou a terra prometida, fincou os seus pés sobre a rocha, e ali pode ser edificado o templo do Espírito, templo de Deus. A tenda e o tabernáculo são ambientes de deserto. Bispa, mas eu não quero ficar no deserto. Então vira templo. Eu não quero continuar no deserto. Então vira casa de adoração. Vira o lugar onde Deus quer ficar, porque Deus não vai ficar no deserto com você. Bispa, como assim? Deus vai tirar você de lá, querido. Deus vai tirar você do deserto para levantar um lugar onde o nome dele seja exaltado. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos num culto de adoração. De que forma nós temos decidido adorar o Senhor? Olha quantas pessoas estão aqui num culto de adoração ao Senhor. Alguém deixou a sua tenda desarmada hoje. Alguém deixou o seu tabernáculo desarmado hoje e ainda diz: Senhor, habita em mim. Nem visitar, querido, porque está cheio de infiltrações. Em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Ele veio nos tornar casa. Quando Jesus é confrontado acerca do templo, acerca das sinagogas, Ele fala assim: eu destruirei esse templo e em 3 dias tornarei a construí-lo. Ele estava falando de paredes. Ele estava falando dele, do corpo dele que seria destruído, mas que seria ressuscitado e que seria levantado. Bispo, então aqui tem um segredo? Tem. Porque quando a palavra do Senhor fala sobre um templo que seria destruído, mas que seria levantado, significa, querido, que muitas vezes o processo é necessário. Quando Jesus ele fala que o templo seria erguido, Ele fala também de um tempo onde ele seria destruído. Eu quero falar uma coisa para você. Nós temos um Deus especialista em destruir castelos de areia. Não tente colocar o teu Deus num castelo de areia. Não tente adornar a casa do jeito que você acha que Deus quer que seja. Não tente entregar para Deus o que você acha que Deus quer receber. Ainda que agrade o meu coração, o coração do apóstolo, peraí, o que Deus quer de mim? Porque a ação de Davi agradou o coração de Natã demais, mas não estava no propósito de Deus. Deus não precisava de 4 paredes nas mãos de Davi, porque já tinha um coração. Nós precisamos ser um lugar onde Deus tenha liberdade para derramar a glória. Nós precisamos ser um lugar onde Deus possa enviar o povo. Nós precisamos ser um lugar onde as pessoas possam recorrer.
Nós precisamos ser um lugar onde as pessoas confiem em ligar e dizer assim: eu preciso de uma oração. Nós precisamos ser um lugar de paz. Lutas vamos ter, mas a luta não pode ter você. A guerra não pode ter você. Nós precisamos ser um lugar onde Deus possa congregar o seu povo. Até quando você vai deixar que o deserto te impeça de desejar ser um lugar sólido para o Senhor? Você depositaria algo precioso num barraco sem portas e sem janelas? Você depositaria algo glorioso que você amou mais do que sua própria vida num lugar qualquer? Quer um exemplo? Quem tem filho aqui mandou para a escola quinta-feira? A maioria não mandou, sabe por quê? Tinha uma ameaça de um massacre nas escolas. E mesmo sabendo que em cada escola teria um policial, mesmo sabendo que tem portões, que tem janelas, quem enviou seus filhos? Ninguém. Vai que acontece alguma coisa. E por que a gente quer que Deus habite em tendas, se Ele já encontrou um homem que foi o seu templo vivo, que decidiu entregar sua vida? A partir do momento, querido, que alguém entregou uma oferta maior do que todos os outros, mudou-se o padrão da oferta. Deus habitou em tendas e em tabernáculo durante muito tempo, até Davi. Mas depois de Davi, nunca mais. Porque Davi era a representação do que nós precisamos ser para Deus. Nós podemos ser igreja segundo a igreja do deserto. E se a gente for olhar, a gente é bem parecido com ela. A igreja que pede hoje codornizes. A igreja que está batendo na rocha e dizendo: Senhor, me dá. Nós estamos bem parecidos com a igreja do deserto. Bispo, a igreja do deserto, onde que tem isso? O povo do Egito, que foi para o deserto. Que para saber que Deus existia, Deus tinha que fazer, Deus tinha que dar. Deus tinha que fazer aves brotarem de dentro do mar, para ver que era algo de Deus. Nós estamos tão parecidos com a igreja do deserto, com a igreja que está murmurando, que murmura contra Moisés o tempo inteiro, que não ouve a direção, com a igreja que facilmente se levanta a um bezerro de ouro para adorar, que não sobe o monte mais. E não estou dizendo Santo Antônio do Livegê, eu estou falando um monte da oração, um monte do clamor, do jejum. Você ouvir de obreiros: não consigo jejuar. Se não consegue se abster de um alimento, se abstém do pecado? O que é mais fácil? Se abster de uma Coca-Cola ou da maledicência? Nós estamos muito parecidos com a igreja do deserto. A igreja que fica olhando para trás e desejando os pepinos e alhos silvestres, porque no Egito nós tínhamos. Como nós queremos que Deus habite no meio de nós? Ele só visita. Deus está procurando adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E eu adoro em espírito e em verdade não é quando eu digo glória a Deus, é quando eu não desisto. Eu adoro em espírito e em verdade quando eu não negocio. Eu adoro em espírito e em verdade quando eu prefiro ouvir a voz do Senhor, mesmo que esta contrarie a minha vontade. Eu adoro em espírito e em verdade quando, mesmo sangrando, eu não abro mão do meu chamado. Do contrário,
é só visita. E num tempo onde o Espírito de Deus foi liberado sobre nós, uma igreja que só recebe visita é uma igreja que não realiza. É uma igreja que não cura enfermos. É uma igreja que não multiplica o azeite da viúva. É uma igreja incapaz de se solidarizar com a dor do outro. Uma igreja que só recebe a visita, ela só recebe a resposta para si mesmo. Ela não se abastece para servir ninguém. Será que isso se parece com a igreja desse tempo? Cadê teu fogo, querido? Cadê o teu desejo de adorar? Cadê o entrar na presença do Senhor simplesmente para adorar, sem que o motivo seja uma dor, um desespero, uma resposta? Cadê? Nós precisamos ser um templo, um lugar de adoração. O Senhor está procurando na terra um lugar de adoração. Como que eu levo o sacrifício num lugar que não tem adoração? É como você pegar uma esmola e entregar para um mendigo na rua. Muitas vezes nós estamos fazendo isso com a gente. Não adorei ao Senhor, então eu vou lá e entrego o meu dízimo. Eu não adoro ao Senhor hoje, faz uma semana que eu não sei nem o que é Deus, então eu vou lá e entrego uma oferta. Será que Deus está precisando do que você faz? Você já parou para pensar no chamado que você tem, na unção que Deus te deu? Você já parou para pensar de onde foi que Deus te tirou? Ele lembra Davi, ele fala: Davi, eu te tirei de trás das malhadas. Eu te tirei de um lugar de desonra para te tornar um príncipe, querido. Quando você olha para a tua família, tem alguém que tem o que você tem e que vive o que você vive? Tem alguém que já experimentou o que você já experimentou em Deus? Tem alguém na tua família que é suprido como você? Quando eu olho para minha família, os que não estão em Deus, que são estéreis, continuam estéreis. Eu, na minha esterilidade, gerei 4 filhos. Quando eu olho para minha parentela, todos são territorialistas. Onde eles nasceram, eles fincaram o pé. Eu sou a única da família que está fora da comunhão da família, que foi embora para outra região. Bispa, que galardão tem nisso? Todos, eu estou ampliando, alargando o território da minha família. De todos da minha família, eu sou a única formada. Isso eu experimentei em Deus. De todos da minha família, eu sou a única que estou no altar, na posição pastoral. Isso eu provei em Deus. Dos vários casamentos destruídos de toda a minha parentela, eu sou a única casada com o primeiro marido. Como que eu posso dizer que Deus não me tirou de trás das malhadas? Como é que eu posso olhar no espelho e achar que Deus não fez de mim uma princesa no meio do povo dele? Mas é para eu me gloriar? Não, é porque Ele me quer como um templo. E como templo, Ele precisa se mover através de mim. Quem chegar em mim precisa encontrá-lo. O que as pessoas estão encontrando quando chegam em você? O que as pessoas estão... Aliás, eu vou fazer uma outra pergunta. Alguém tem se achegado a você? Será que alguém tem te procurado? Será que alguém tem olhado em você uma possibilidade de um apoio, de uma atenção, de uma oração, de um conselho, de uma direção? Bispa, ninguém se achega a mim. Querido, se preocupe, porque você está sendo confundido com as outras tendas. Bispa, as pessoas se achegam a mim, mas não voltam mais. Cuidado, você está sendo confundido com um tabernáculo e você precisa ser templo. Tabernáculo uma hora estava cheio da glória, outra hora não estava.
a glória de Deus descia, então tinha todo um ritual que ninguém podia se aproximar. O tabernáculo estava montado, mas quando a glória do Senhor descia, o Senhor está nos chamando para sermos um lugar de adoração. Aleluias. Eu quero convidar você a colocar-se em pé. Quer falar alguma coisa, apóstolo? Ou se você quiser ficar de joelho, se você quiser ficar sentado, fique como você quiser. Mas eu quero te convidar a fazer uma oração sincera ao Senhor. O que tem permeado você? Bispa, eu estou num momento tão difícil da minha vida. Meus pensamentos estão tão confusos que tudo que bate em mim entra. As vozes que eu tenho ouvido, os sentimentos que têm colocado dúvidas dentro de mim, está sendo permeado. Bispa, eu sei tudo o que eu tenho que fazer. Eu sei como eu devo adorar. Mas vira e mexe eu estou sendo desmontado. Eu me comprometo com o reino, eu não consigo ir adiante. Eu venho à frente, declaro Jesus como Senhor e Salvador, e 3 dias depois eu estou pior do que antes. Eu me comprometo ministerialmente, eu falo para a senhora, agora conta comigo, e eu sumo da igreja. Tabernáculo que se desmonta. Tabernáculo que se desmonta de acordo com as circunstâncias. Tabernáculo que não pode ficar de pé porque está num lugar inseguro. É noite de você encontrar a rocha. Eu quero pedir para que você feche os teus olhos, querido. E eu não vou orar ainda. Se essa palavra ela não te fizer pensar, se ela não te fizer tomar uma decisão hoje, tudo é uma fraude. A nossa comunhão é uma fraude, nosso batismo é uma fraude. Bispa, mas foram 40 anos no deserto. Você vai passar 40 anos na tenda, entregando uma tenda para o Senhor? Você vai passar 40 anos entregando um tabernáculo para o Senhor? Se o Senhor já te prometeu um lugar seguro onde você pode ser alguém sólido para Deus. Comece a falar com o Senhor. Comece a clamar pelo Espírito Santo. O Senhor nosso Deus enviou Jesus para morrer por você. E Jesus, Ele intercedeu ao Pai para que o Espírito Santo de Deus habitasse em você. Isaías 61, a palavra do Senhor diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. A glória do Senhor nosso Deus quer te encher. A glória do Senhor nosso Deus quer te encher. Ore calabaxere balabás. Vai falando com o Senhor. Vai clamando ao Senhor. Vai chamando por Ele. Vai falando com Ele. Esse lugar não era para nós, querido. Esse lugar não era para nós. Nós não estamos aqui porque somos bons. De trás das malhadas te tirei. De trás das ovelhas eu te tirei e te constituí príncipe sobre o meu povo. Como nos achegamos a Ele nessa noite? Como nos
nós chegamos à presença dele nessa noite. O que você quer entregar para ele nessa noite, querido? Não tem como alguém que já esteve no Santo dos Santos ser feliz em outro lugar. O que você está fazendo, querido? Por onde você está decidindo andar? O Senhor não disse que você ficaria no deserto 40 anos. Ele só te deu 40 dias. Por que você vai insistir em continuar andando em círculos, fazendo a tua vontade? Oh, meu Deus, abre, Senhor, o entendimento da tua igreja, Senhor. Senhor, oh Deus, nos ajuda, Pai, segundo a visão que o Senhor deu para esse ministério. Nos ajuda a entender que é muito mais profundo, Senhor, do que tudo que nós já experimentamos até aqui. Ajuda, Senhor, os teus filhos a se enxergarem, Pai, na porção de tudo que o Senhor já liberou dos céus. Eu clamo, Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, dos ambientes de renúncias que precisamos fazer, Senhor. Os ambientes de renúncia são maiores do que os dos sacrifícios. Oh, Espírito Santo, mas nós queremos estar no lugar, Senhor, onde os anjos Te adoram. Nós queremos estar, Senhor, no lugar de intimidade, Deus. Queremos ser chamados homens, mulheres segundo Teu coração. Queremos, Senhor, verdadeiramente ser um templo para o Senhor, um lugar onde o Senhor possa se mover com liberdade, um lugar onde o Senhor possa cumprir a promessa que fez a esta igreja. O Senhor não fez promessa, Senhor, para as paredes desta casa. O Senhor fez promessa para esta igreja.